Bom dia, gente. Nosso conteúdo de Sociologia desse bimestre é movimentos sociais. Então, nós vamos ver alguns conceitos agora sobre esse conteúdo. Os movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. Geralmente, essa situação ela envolve a questão econômica, política e social, já que elas estão intrinsecamente ligadas. Muitas vezes elas são de parceria com o Estado ou são contra o Estado. Nós podemos citar algumas, por exemplo, os movimentos como o movimento dos sem-teto, dos sem-terra, ou movimentos relacionados a apoio ao governo. Eles podem ser de baixo para cima, quando a gente tem a população se movimentando, reivindicando algo social, principalmente ao Estado, ou ele pode vir de cima, um movimento que é apoiado por um partido ou por grupos politicamente ativos, que envolve também líderes políticos e intelectuais. Sobre a circunstância histórica, a análise histórica dos movimentos sociais. Até a década de 1960, o movimento social era compreendido como uma fonte de desordem. Para o sociólogo Parsons, qualquer tipo de greve, manifestação ou protesto perturbaria o bom funcionamento e o equilíbrio da sociedade. Isso é uma análise feita a partir de estudos e observações compreendidas desde o início da Revolução Industrial. Óbvio que essa visão, ela tinha uma visão a partir do Estado ou da elite, da burguesia. Na Europa, no século XX, vamos ter alguns movimentos onde a análise sobre eles é vista como como se eles fizessem parte do desenvolvimento do capitalismo. E, inclusive, essa visão é totalmente marxista. Marx ele faz uma análise histórica do movimento relacionado à economia, como ele sendo uma circunstância interligada, um ciclo de construção. E aí o capitalismo ele teria as etapas a cumprir, segundo a qual o socialismo seria a etapa final, que seria o fim desse capitalismo. Mas aí ele analisa que o movimento de mudança social, de desemprego, de aumento de industrialização, de negociação por direitos trabalhistas, de reivindicação, que tudo isso fazia parte desse desenvolvimento do capitalismo. Os movimentos sociais passaram a ser estudados para se entender as possibilidades de transformação de uma sociedade. E aí essa visão, ela não era simplesmente marxista. Vamos ter aí tanto Weber quanto Durkheim analisando qual a função das ações, quais as necessidades das ações exigidas pelos movimentos sociais para analisar a transformação dessa sociedade para haver um controle maior. Então, quais seriam as reformas políticas e sociais que permitiriam o controle desses movimentos? Ou, se não houvesse controle, quais seriam as consequências? E aí, historicamente, nós temos revoluções como consequência, Então, aqui a gente tem uma cronologia rápida, não é para decorar, é só para compreender. Vocês vão perceber aí que acima da linha nós temos as datas e abaixo alguns fatos históricos citados. Eles têm relação à construção de direitos, ok? Não são todos brasileiros, mas ele faz uma análise a partir da história geral para a história brasileira relacionada aos direitos até a década de 1980. Então, nós temos a própria Revolução Industrial, as revoluções de 1848, que reivindicam direitos sociopolíticos também, inclusive posteriores à Revolução Francesa, A fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, na Europa, a Comuna de Paris, em 1871, que é um movimento extremamente forte e que tem viés político também, a Primeira Internacional dos Trabalhadores, que aí você vai ver já a questão partidária também participando desse movimento. A Segunda Internacional, perceba que vai durar um tempo, que ela não vai acontecer numa data distinta, porque estamos falando aí de vários movimentos em vários lugares da Europa e pelo mundo. Então, se a Primeira Internacional começa em 1864, até o último movimento de reunião e de ativação
de passeatas desse grupo, a gente vai ter até 1876. E a segunda leva de movimento acontece de 1889 até 1914. Você percebe aí uma distância de tempo do começo para o fim de uma mesma fase. A República Velha, no Brasil, que é um recorte histórico, social extremamente importante, principalmente relacionado a direitos trabalhistas, né? Quando a gente não é mais um reino, não somos mais um império, mas muita coisa que se caracteriza como republicano ainda não tem sido construído, né? Aí a gente tem o surgimento do Ministério do Trabalho com o início do governo de Vargas, né? E alguns direitos vão ser adquiridos a partir do governo dele para controlar o movimento sindical. A segunda fase de governo dele, que gera mudanças a partir de 1961 a 64, lembrando que Vargas não se encontra no governo nessa data, tá? Ele vai suicidar-se pouco antes, mas ele tem um peso muito forte nessa fase histórica, por conta das ações que ele tomou anteriormente, por ser populista. Está trocada aí a data, tá? É 1943, seria a última fase. E o governo de Goulart, que vai de 61 a 64, e que dá espaço e força a esse movimento trabalhista, já que nessa data a gente vai ter o movimento, inclusive, dos trabalhadores rurais, né? Que são um setor da sociedade, do trabalho, que não adquiriu direitos ainda nessa fase histórica. E, finalmente, o novo sindicalismo, né, que acontece já na fragilidade do governo militar no Brasil. Então, nós temos aí uma cronologia desses movimentos sociais, onde a gente tem, no início, uma certa violência, uma certa imposição, uma administração mais no meio, quando você percebe que a estrutura governamental sabe que pode intervir para controle, até o final, né, nas últimas fases do governo militar, né, com o novo sindicalismo. Características estruturais dos movimentos. Os movimentos sociais, eles são diversificados em ideias, em valores, em atuação e organização. Então, nós vamos ter, por exemplo, se fizer um recorte só nos movimentos feministas, nós vamos ter pelo menos 4, 5 viés de movimentos feministas. Nós vamos ter as mulheres do trabalho rural, as mulheres negras, nós vamos ter um movimento mais radical, feminista, um movimento mais intelectualizado, feminista. Então, cada um desses grupos vão ter ideias, valores e atuação e organização estrutural diferenciada, ok? Assim como os movimentos dos partidos vão ter também. Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e relacionamento. Então, eles vão estar sempre preocupados com essa relação com a sociedade. E óbvio que a sociologia tem um papel extremamente importante aí nessa circunstância. É adversário do Estado em alguns momentos, mas também é seu aliado. Diga-se de passagem, por exemplo, o movimento MBL, né, que houve um momento na história do Brasil que foi contra o governo, houve um momento que foi a favor do governo, hoje eles são governo, né, e estão questionando, discutindo algumas posições do governo atual. Está em seu repertório greves, passeatas, panfletagens, movimentos de greve de fome, ocupações, ok? Elas podem ser representadas por ONGs, por partidos, ou um outro tipo de movimento que a gente acabou de citar alguns aqui, ao longo dessa